né? Que é o AF-Onco, que é o objeto da nossa conversa de hoje. É um novo componente da assistência farmacêutica voltado para a oncologia. Assim como existem os outros três, né? O componente básico de medicamentos de atenção primária, o componente estratégico para as doenças mais estratégicas, né? Com uma questão de notificação compulsória, componente especializado que tem doenças menos prevalentes, mas de alta complexidade, né? Voltados para atenção especializada. E aí o AF-Onco vem para ser esse quarto componente de assistência farmacêutica no SUS. É um marco, essa é uma ideia que eu queria bastante que vocês entendessem, apesar dos desafios de implementação, a F-Onco é um marco histórico na organização da política em oncologia. É um marco porque ele vem para organizar o acesso a medicamentos oncológicos. Então, ele traz aqui medicamentos para o tratamento do câncer, né? São medicamentos citotóxicos, terapias-alvos, imunoterapias, então tudo voltado ao tratamento para controle do câncer. Ele também vem vincular a oferta, né, condicionada aos protocolos clínicos, às diretrizes nacionais, e é, então, um instrumento de organização do acesso, principalmente. Esse é o grande marco nesse sentido. A gente tem uma rede já estabelecida, certo? A rede de tratamento em oncologia, ela existe, mas é uma rede mais concentrada e mais heterogênea. Vocês conseguem ver aqui, a gente está usando o exemplo de São Paulo, que é o estado em que eu tenho o lugar de fala, que eu consigo apresentar com mais instrumentos, que a gente tem uma concentração maior aqui na região metropolitana, na região de São Paulo, Sorocaba e tudo mais, e à medida que nós vamos nos distanciando da região metropolitana, os serviços também vão ficando mais espaços e, consequentemente, os pacientes que moram mais distantes desses CACOMs precisam fazer um grande deslocamento para o tratamento completo, né? Então, essa também é uma questão que é tratada por outras políticas aqui, né, no estado de São Paulo, por exemplo, numa questão de regionalização, de organização do acesso de média e alta complexidade, mas é uma característica que hoje, no onde estamos, existe, né? Então, a concentração do serviço de oncologia. E aí, por que isso faz diferença, né? Por que essa questão da apresentação faz diferença? Cada um desses serviços que a gente viu, que estão espalhados pelo Estado, eles vão fazer a escolha do seu tratamento em oncologia a partir daquilo que está publicado nos protocolos clínicos, né, e das diretrizes terapêuticas, né, nos PCDTs e nos DDCs. E aí, o serviço tem autonomia para fazer essa escolha, cada serviço tem autonomia, cada protocolo apresenta, às vezes, mais de um esquema terapêutico disponível para escolha do serviço aí por meio da sua comissão de farmácia terapêutica, da sua diretoria clínica, para vincular aquilo que ele escolhe. Mas, por outro lado, a gente também não pode tratar um CACOM, um NACOM como uma ilha isolada, com uma autonomia ampla, porque isso impacta diretamente na integralidade do cuidado. Então, um paciente, por exemplo, vou voltar aqui só para vocês terem ideia. Então, um paciente, por exemplo, que vai se tratar aqui nessa unidade de CACOM de Araçatuba, talvez não receba o mesmo esquema terapêutico de tratamento de um paciente que vai se tratar num CACOM em Piracicaba, por exemplo. A diferença dessa resposta é uma diferença clínica, né, de resposta clínica, de desfecho, de sobrevida, de prognóstico. Então, essa diferença impactando na integralidade do cuidado é uma das questões do cenário atual que a S-Onco vem tentar corrigir dentro da proposta de integralidade do cuidado. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Ó, vamos supor que a nossa personagem aí, ela esteja tratando um adenocarcinoma de cólon e reto avançado.
Então, dentro do protocolo de adenocarcinoma de cólon e reto avançado, nós temos vários esquemas possíveis de quimioterapia, a serem escolhidos de acordo com o desfecho, né, com a situação do paciente, mas também do critério de seleção do serviço. Então, esse protocolo ele vai definir os esquemas preferenciais, e aí, por conta disso, ele também explicita as ausências e não incorporações. Então, o PCDT vem para orientar a seleção terapêutica, mas ele ainda não dá conta de cobrir toda a complexidade da prática oncológica. Por isso que é muito importante a gente também entender que o sucesso todo da questão do AF-onco, e essa talvez seja a mensagem mais importante, que essa cobertura incompleta por linha de cuidado nos traz a interpretação de que a F-onco também está, o sucesso da implementação da F-onco está condicionado à atualização dos protocolos, à atualização das diretrizes, a contemplar os tratamentos que sejam adequados, né, para aquela condição de doença, mas que também tragam uma questão de sustentabilidade. Então, hoje, a seleção de medicamentos, ela vem nessa condição de autonomia do serviço, e traz essa autonomia, né, para o gestor, mas dentro daquilo que está padronizado. Por quê? Porque, atualmente, a utilização dos esquemas terapêuticos está vinculado a um procedimento de alta complexidade voltado para aquela doença. Então, o adenocarcinoma de cólon e reto, por exemplo, tem um procedimento específico para o seu tratamento, e esse procedimento tem um valor de ressarcimento, tem um valor de custeio. O que o serviço decidir por utilizar que ultrapasse esse valor, acaba sendo a responsabilidade do próprio gestor, o que gera ainda uma desigualdade maior na questão de integralidade do cuidado. Então, assim, a questão da seleção, vinculada ao que está padronizado, é também uma necessidade de sustentabilidade do sistema, de sustentabilidade da política em oncologia em si. E aí, atualmente, nós também já temos um primeiro movimento concreto de centralização federal de oferta, um primeiro movimento que se aproxima dentro daquilo que que se espera na F-onco, que é o envio centralizado de alguns medicamentos pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério hoje envia 7 medicamentos em 11 apresentações, que cobrem boa parte dos protocolos, né, das diretrizes, e aí o Ministério faz esse envio hoje para as secretarias de Estado, e as secretarias de Estado são responsáveis, então, por redistribuir isso entre os serviços em oncologia da rede, entre os CACOMs e o NACOM. Então, isso também é importante porque sinaliza a passagem do financiamento difuso e da lógica ligada exclusivamente à produção, né, do procedimento, de como isso acontece, para trazer uma lógica de componente de responsabilização clara para assistência farmacêutica, e nesse caso aqui, pelo financiamento e pela aquisição centralizada, para o Ministério da Saúde. Então, em outras palavras, é um pouco do que se espera da F-onco ganhando materialidade nesse primeiro movimento inicial. E a F-onco vem com o objetivo geral, então, de garantir a integralidade do tratamento medicamentoso, alinhada já com a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Então, são duas normativas integradas entre si. E aí, o que se espera, né, do AF-onco? É organizar o financiamento e aquisição de medicamentos, e aqui a gente entende por organizar financiamento e aquisição, entendendo que o cenário atual é de autonomia dos serviços, de uma autorização para a produção de procedimentos. Então, hoje, as informações gerenciais que são produzidas não nos permitem enxergar de forma clara quais são os esquemas mais utilizados,
quem está usando, quanto está usando, porque isso está diluído dentro de um procedimento de alta complexidade. No momento em que eu trago isso para uma vinculação ao medicamento, eu passo a conseguir enxergar dentro dos dados gerenciais do SUS quais são os medicamentos que estão sendo utilizados, quais são os medicamentos que podem ser que não estejam mais sendo utilizados por uma questão de atualização dos protocolos, se a gente tem alguma variação de prescrição entre aquilo que é preconizado no protocolo clínico, no PCDT. Então, vincular isso ao tratamento medicamentoso, ao medicamento, e não diluir essa informação gerencialmente dentro de um procedimento, é uma organização importante para a assistência farmacêutica. Em seguida, a gente vem com a intenção de mitigar demandas judiciais em oncologia, já que em alguns protocolos a atualização não acontece com a mesma velocidade que a atualização da disponibilização de tecnologias em saúde para a utilização dos serviços, é alta a taxa de demandas judiciais para medicamentos oncológicos que não são aqueles que são disponibilizados no SUS. Então, no momento que a gente traz essa regulação e consegue enxergar essa atualização e essa oferta acontecendo em uma integralidade de acesso, a gente passa, então, a mitigar um pouco dessas demandas judiciais, já que o acesso está transparente, está visível e está otimizado para dentro do serviço de oncologia. E, por fim, estabelecer uma priorização de avaliação de tecnologias em saúde baseada em evidências. Vamos para esse ponto primeiro. O que a F-Onco vai trazer de novo aqui, então, né? Então, eu vou, dentro da F-Onco, passar a trazer os medicamentos incorporados e padronizados no SUS para dentro da lista nacional, que é a RENAME. Então, eles vão ser apresentados dentro de uma lista nacional, o que traz, então, transparência, ampla divulgação, ganho no acesso, os pacientes conseguem enxergar o que está disponível, os serviços conseguem enxergar o que está disponível, e isso traz ganho de transparência de acesso, né, de qualificação do acesso. E vai trazer também, então, uma definição de parâmetros e responsabilidades em questão de financiamento, aquisição e distribuição entre os entes federativos e os serviços de saúde. Então, é trazer um melhor equilíbrio, acompanhar e reduzir as desigualdades regionais, que é um pouco do que a gente falou das diferenças entre tratar em Araçatuba, por exemplo, e Piracicaba, por exemplo. Os tratamentos passam a se tornarem semelhantes, né? E isso, de novo, é a questão de acesso e de integralidade. Sobre a questão de priorização das avaliações em saúde, né? Então, hoje a fila para avaliação de tecnologias em saúde da Conitec é formada por tecnologias cujo parecer é submetido para diversas condições. Então, hoje a sociedade civil faz uma submissão, um pedido, os fabricantes apresentam seus dossiês de medicamentos que têm uma solicitação de incorporação, e tudo isso forma uma grande fila. O componente F-Onco traz uma condição de priorização para avaliação dessas tecnologias com uso em oncologia, já que os medicamentos, para serem utilizados dentro do componente, né, serem incorporados e padronizados, eles vão precisar ter registro na Anvisa, incorporação recomendada pela Conitec e a disponibilização no SUS vinculada aos protocolos. Então, precisa registrar na Anvisa, a Conitec precisa avaliar e dar um parecer favorável, precisa iniciar a oferta dentro da organização que a gente vai ver daqui a pouquinho, e publicar PCDT atualizado, colocando essa tecnologia dentro da escala de utilização dos tratamentos. Como que a Conitec visa priorizar isso? Por meio de gravidade e carga da doença, considerando as lacunas terapêuticas no SUS, né, dos protocolos que estão disponíveis, pelo ganho de sobrevida e qualidade de vida, e pela robustez das evidências científicas. Então, a partir
desses critérios, a Conitec prioriza aí a avaliação dos medicamentos que forem submetidos para avaliação de tecnologias em saúde. E aí depois a gente vem para a definição de parâmetros e responsabilidades nas questões de financiamento, aquisição e distribuição, que para a gestão que está fazendo a implementação, faz parte, esses três componentes, parte do grande nó que se apresenta. Então, o financiamento dentro da AF-ONCO é um financiamento integral pela União, né, pelo Ministério da Saúde. E aqui são apresentadas três modalidades. Ou o Ministério faz, então, um financiamento direto, né, na aquisição dos medicamentos que ele vai ele mesmo comprar, ou ele vai fazer uma ata nacional, né, uma ata de registro de preço daquele medicamento, e os estados passarão a fazer a compra com um ressarcimento via repasse fundo a fundo, posterior a essa compra, que vai ser, essa modalidade, então, é chamada na portaria de uma negociação nacional com compra descentralizada, ou o próprio serviço vai fazer a aquisição da modalidade que já acontece hoje, apresentando, então, a produção desse procedimento, que será um procedimento específico. Então, a portaria prevê a publicação de um procedimento específico para o faturamento, então, desse medicamento que vai ser utilizado aí no tratamento. Renata, tem uma pergunta no chat exatamente sobre essa frase. Na prática, o serviço vai continuar gerando uma APAC para o procedimento e outra para o medicamento? Então, Sim. são coisas separadas. Hoje ele não gera uma APAC para o procedimento e para o medicamento. Hoje ele gera apenas uma APAC para o procedimento. E o valor do procedimento contempla todo o procedimento, mais outros insumos que são utilizados para a administração do medicamento e o medicamento. É uma APAC global, a partir do procedimento de alta complexidade. Dentro do AF-ONCO, há uma publicação, a previsão de uma publicação de protocolo, de procedimento específico para a utilização do medicamento, desvinculada da produção assistencial, né, do procedimento de alta complexidade. Então, serão faturamentos e procedimentos diferentes. Legal, e aí, obrigada. Nada, imagina. Você pode me interromper, Dri, quando quiser. E aí, agora que a gente já sabe quem paga a conta, a gente passa, então, a olhar responsabilidades operacionais de implementação, né? Então, o Ministério vai fazer, então, uma aquisição centralizada de medicamentos que serão definidos, então, como alto custo, alto impacto. Os estados vão fazer a aquisição daqueles medicamentos que tiverem uma negociação nacional. Então, o Ministério vai negociar o preço com ampla vantagem aquilo que se pratica individualmente nos estados, por conta do poder de compra de um consumo único, né, consolidado de todos os estados. Isso garante o melhor poder de compra pelo Ministério, garante oferta para os estados, já que em processos muito, né, separados e pulverizados como existe hoje, o que a gente vê na prática é que estados como São Paulo, por exemplo, compram melhor que estados do Nordeste ou do Norte. A entrega de medicamentos pelos fornecedores acontece de forma facilitada nesses estados em que os centros de distribuição dos fabricantes e fornecedores estão próximos, e muito dificultada, com maior tempo, e gerando, então, uma ruptura de acesso, um pouco de desabastecimento, em estados que estão em distâncias maiores. Então, a aquisição por uma ata nacional vem fazer essa regulação de mercado, trazendo um poder de compra maior para o Ministério a partir do consumo consolidado de todos os utilizadores, né, todos os aderentes à ata de registro de preço. E, por fim, os serviços que vão fazer aí a aquisição descentralizada de medicamentos que não estiverem em nenhuma das outras duas classes. Além disso,
a política também vai trazer aí a possibilidade de consórcios ou da utilização de organismos internacionais para ampliar a escala de compra e reduzir os preços, que é uma novidade também. E aí o ganho de tudo isso é uma maior previsibilidade para todos, né, na questão de abastecimento, transição de mata restrita ao procedimento para um componente estruturado de financiamento. E aí, entre outras responsabilidades, né, o Ministério, além dessa questão de financiamento e aquisição, fica responsável, então, por definir a lista dos medicamentos de AF-ONCO, e aí definir em qual das modalidades de compra, de aquisição, de financiamento, esses medicamentos vão se alocar. Também é responsável por definir os critérios de priorização de avaliação de tecnologia, a modalidade de compra por medicamento e coordenar essa logística central, quando a compra é centralizada, como é que esse envio vai ser feito aí para os estados. Os estados, então, vão ter que fazer a programação, né, daquilo que o Ministério vai comprar, ou fazer a programação daquilo que vai ser estimado numa licitação para registro do preço. Também vão ter que armazenar os medicamentos que vierem do Ministério ou que forem oriundos da sua própria aquisição e, consequentemente, distribuir os medicamentos, né, e tudo mais, organizando a rede por meio desses CACONs e NACONs, ou das centrais de distribuição que a gente vai falar daqui a pouquinho, ou também por meio de contratos com parceiros para organizar essa logística. E aí, os serviços habilitados vão fazer, então, a dispensação, né, a administração segura, o registro do paciente, então, fazer o faturamento pelo procedimento de alta complexidade, atualizar prontuário e utilizar sistemas locais. Aqui a gente tem também uma questão vinculada à maior dúvida de vocês, que é a questão de sistema de informação, que vocês enxergaram que seria das maiores dificuldades, né? Hoje, cada serviço utiliza o seu próprio sistema e que não sempre fornece dados centralizados para a gestão do Ministério da Saúde. Então, a partir do início da F-ONCO, esses dados de consumo, de estoque, de utilização, eles precisam ser enviados e alimentar a base nacional, a Benafar, e fazer parte, então, de um grande ecossistema em assistência farmacêutica, que, por meio da Benafar, traz um grande repositório de informações para utilização e para fins de informação de tecnologias em saúde. Então, essa questão de interoperabilidade de sistemas e de rastreabilidade, ela é prevista para ser contornada aí pela F-ONCO. Então, a F-ONCO traz normativas para contornar o problema que existe hoje de falta de rastreabilidade e de envios de dados para as bases nacionais. Bom, o que falta para acontecer, então? A gente precisa definir as tecnologias que são padronizadas, precisa atualizar a lista dos serviços habilitados, de acordo com os critérios que estão lá, e definir o novo modelo de APAC para medicamento oncológico. Sem a gente ter todas essas questões, a implementação fica parcial, né? Aqui a gente tem mais coisas que podem caber aqui dentro dessa pergunta, como atualização de protocolo, publicar protocolos que ainda não estão muito regulamentados ou definidos com esquemas de terapia, mas, no geral, esses são os 3 pontos principais. Aí você vai dizer, mas está faltando a lista dos medicamentos, porque é o principal. Se eu não tiver a lista dos medicamentos e onde eles estão localizados, se é aquisição centralizada, descentralizada, se o serviço vai comprar, a gente não consegue nem ter um ponto de partida. Mas nós tivemos uma publicação recente, que eu trouxe aqui como presentinho, porque é muito recente mesmo, foi publicada na semana passada. A portaria que traz atos normativos conjuntos aí da atenção especializada
e da Sectix, né, que é o serviço, né, o Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde. Então, a gente já tem uma lista preliminar de boa parte de medicamentos que já são utilizados e que já estão organizados. Então, a lista está disponível aqui no QR Code. São mais de 50 itens, que já é muito mais do que o 7 que a gente está acostumado, né, em 11 apresentações. Então, já temos uma lista inicial para começar a fazer rodar essa implementação. Renata, apareceu uma pergunta no chat. Pois não. Se todos os medicamentos da F-Onco passarão a constar na Rename, nessa lista que vai ser disponibilizada pelo Ministério da Saúde. Que hoje você mencionou que existem 50, cerca de 50, mas a perspectiva, então, é que essa lista o Ministério da Saúde vá atualizando periodicamente, lançando várias versões? À medida que a lista for atualizada, a Rename deve ser atualizada também. A Rename normalmente é atualizada à medida que os itens são incorporados, né, dentro de um período periódico, né? Então, não exatamente ao mesmo passo, né? À medida que se incorpora, se atualiza a Rename. Então, a Rename às vezes é atualizada a cada ano ou a cada 2 anos, mas ela contempla todas as incorporações que aconteceram nesse período, né? Durante a publicação da última versão e a nova. Então, ela traz todas as incorporações disponíveis, o mesmo é esperado aqui no componente AF11. Você mencionou que na Rename vai ter essa divisão entre o que é compra do Ministério da Saúde, o que é compra pelo serviço e o que vai ser uma ata nacional, vou chamar assim. E aí nós recebemos uma pergunta no chat sobre a classificação desses medicamentos. Se, por exemplo, medicamentos imunoterápicos ou talvez que tenham esse custo mais elevado, que é normalmente onde os serviços têm mais dificuldade de implementação, se você já viu na Rename ou se você está vendo uma tendência de ser uma compra centralizada ou se isso está tendenciando para os outros mecanismos. Não, então, na verdade são duas coisas. Talvez a Rename não traga a organização de financiamento dentro dela própria. Esse ponto ainda não ficou claro na F1. Na lista que está disponível já no site do Ministério, esses medicamentos já estão classificados entre centralizado, descentralizado, isso já é possível ver. A Rename ainda não foi atualizada com esses itens. Essa lista é uma lista anexa que está disponível no site do Ministério, dentro desse link que a gente viu aqui. E esse link não é o link da Rename, é o link apenas da lista. E a F-Onco já dispõe dos critérios para a organização dos medicamentos dentro das classificações. Então, os medicamentos de negociação nacional, os medicamentos de aquisição por meio de ata nacional e os medicamentos que vão ser descentralizados. Então, todos os critérios para a organização dos medicamentos dentro das 3 classes estão esclarecidos e determinados na portaria. Tá. Eu estou tentando fazer o download dessa lista de medicamentos, que é a caixinha de presentes, então essa informação é nova. Existe o que está na Rename em tempo real, que é o site, e existe uma segunda lista que o Ministério da Saúde publicou após essa portaria. É isso? É isso. A gente vai, então, para os desafios de implementação, e aí, como primeiro ponto, eu trouxe a nossa maior dor aqui como gestão estadual, né? E aí, falando não só de São Paulo, mas de alguns estados com quem a gente costuma trocar, que é a disponibilidade de uma central de diluição única. Então, o que se prevê dentro dessa questão de central de diluição única? Medicamentos de altíssimo custo, né, classificados pelo Ministério da Saúde nesses atos normativos conjuntos, como medicamento de altíssimo custo, serão enviados aos estados a uma central de diluição única, que vai ser um ponto no estado responsável por fazer o preparo desse quimioterápico, né, fazer a manipulação
e deixar esse medicamento pronto para infusão. E aí, depois, fazer o medicamento chegar até o paciente no serviço. Por que que isso não nos angustia em algum ponto, né? Por conta desses elementos que eu trouxe aqui para discussão. Então, esses medicamentos de altíssimo custo, depois de preparados, eles vão ter estabilidade longa ou curta? Eu vou ter quanto tempo para fazer essa manipulação e fazer isso chegar no paciente de alguma forma? Supondo que seja uma estabilidade de 48 horas, por exemplo. Para isso acontecer, eu preciso dispor de uma logística ultra rápida que faça com que os dois se encontrem, paciente e medicamento. E aí, nesse sentido, é mais fácil eu fazer o deslocamento do produto por meio dessa logística ultra rápida ou tentar trazer o paciente para o serviço. E aí, veja, essa dúvida, né, de deslocar produto e paciente, ela pode ser muito mais fácil de ser respondida num estado como o Espírito Santo, como Santa Catarina, por exemplo, que são estados com uma área territorial menor. Para estados como Minas Gerais, como Bahia, ou mesmo como São Paulo, que a área territorial é grande e o deslocamento precisa ser também, fica bastante inviável pensar que você vai deslocar o paciente por 800 quilômetros, que às vezes é a distância do município mais longe até a região metropolitana, até o município onde possivelmente vai ser preparado esse medicamento. E isso numa frequência, né, numa regularidade grande, uma vez por semana, uma vez a cada 21 dias, uma vez a cada 40 dias, ainda assim, é um ponto importante. Bom, como que eu vou fazer, depois que eu preparar esse medicamento, como que eu vou fazer o faturamento? Como vai se apresentar essa possibilidade de procedimento para um medicamento que vai ser preparado? A quantidade de medicamento vai ser estimada em miligramas, e aí eu vou colocar quantos miligramas seria numa bolsa preparada? Como isso vai se dar, né? Eu também preciso ter, dentro dessa lógica de uma central de diluição, né, que precisa também de uma infraestrutura toda preparada, ter um profissional especializado, ter um farmacêutico responsável técnico, especialista em oncologia, ter uma equipe preparada para fazer essa manipulação. Então, eu também preciso dispor de recursos humanos que estejam capacitados para cumprir as outras normas que não é FONCO, que são normas de vigilância sanitária, são normas regulatórias e são questões transversais a esse problema. E aí, supondo que eu tenha, então, eu tenho uma central de diluição única aqui, eu vou abrir aqui, na minha sala, uma central de diluição única. Isso significa que eu vou ter que, então, fazer a manipulação, o preparo de bolsas para administração dos serviços de uma grande região, não só do meu serviço. E aí, como isso vai acontecer? Eu consigo fazer isso de forma ótima, adequada? Se tiver algum serviço que está pedindo uma manipulação de algo que é fora do meu protocolo ou do protocolo do Ministério, como a gente vai organizar essa rede, né? Então, são dúvidas operacionais, mas que impactam diretamente a condução e a implementação dessa questão de diluição única. As pessoas do chat parecem concordar que essa questão da infusão crítica é porque hoje os serviços já têm as suas centrais de diluição e, enfim. Sim, é um ponto bastante crítico. E uma pessoa também sugeriu que talvez seja necessário uma rede mais descentralizada para infusão, considerando essas centrais de diluição para melhorar a jornada do paciente. Tem os CACONs nas regiões, mas talvez precisemos de mais locais para a administração dos medicamentos. E não necessariamente vinculados a um CACON, por exemplo. Então, possivelmente, uma central de infusão de medicamentos que esteja preparada para receber medicamentos
e infundir medicamentos citotóxicos e que esteja preparada para isso, que não seja exatamente um CACOM que vai fazer diagnóstico, que vai fazer tratamento, que vai fazer acompanhamento, são opções também, são ideias. Bom, aí a gente tem mais questões, né, de estrutura e operação. Gestão de estoque, que foi um pouco do que eu falei com vocês, é trazer um controle sistemático e fazer a alimentação da base nacional para evitar desabastecimento e para conseguir enxergar de forma global e gerencial como isso se dá na ponta, né? Então, implantar esse controle, né? Implantar essa gestão que acontece hoje, claro, nos serviços, mas que não consegue, que não dá conta de gerar pela questão estrutural que está condicionada de gerar dados assistenciais capazes de fornecer muito boas, né, informações de qualidade, muitas informações acerca da utilização de medicamentos oncológicos. E aí vem a questão de sistemas integrados, né? Então, caso o serviço de saúde opte por utilizar o mesmo sistema informatizado que ele já usa, ele precisa implementar uma condição de interoperabilidade com o sistema da base nacional para implementar a estabilidade total. Então, do medicamento, desde o medicamento que é recebido, até aquele que foi diluído, até aquele que foi administrado no paciente. E aí fica uma outra dúvida, né? Dentro daquilo que a gente faz, entende como dor nessa questão de gestão de estoque de abastecimento, especialmente em uma rede capilarizada, a disponibilização de estoque estratégico salva em muitos momentos de interrupção, né, de ruptura, seja ela parcial ou prolongada. Ter um estoque estratégico muitas vezes nos salva, mas não há previsão no componente nesse momento de uma disponibilização de estoque estratégico e é algo que entendemos que seria importante, né? Aqui, só como provocação mesmo, só como estimular a nossa conversa aqui nesse sentido. E aí, assim, se a rastreabilidade não funcionar, a política perde um pouco dessa capacidade de monitorar o acesso, de monitorar as perdas, de monitorar o uso, de monitorar a desigualdade. Então, essa questão da rastreabilidade, da disponibilização de dados, organiza todo o propósito e os objetivos do componente de AF1, porque é o que vai trazer dados para monitorar a implementação. E aí, um pouco de recursos humanos, né? Então, quem vai fazer, né? Quem vai fazer isso acontecer na ponta? Equipe farmacêutico especialistas em AS-Onco, né? Então, farmacêuticos especialistas em oncologia para manejar essas centrais de diluição, para conseguir fazer cuidado farmacêutico para os pacientes ambulatoriais, para conseguir fazer farmácia clínica dentro dos serviços de saúde, né, dos CACONs, dos UNACONs, dos hospitais. Precisa ter uma responsabilidade técnica vinculada, né, que é premissa aí, né, da utilização dos medicamentos, sobretudo os oncológicos, por conta da citotoxicidade, e aí definir claramente quem vai responder pelo medicamento, né, a unidade que vai receber a prescrição ou que manipula a prescrição, como isso vai se dar dentro de uma rede. E esses profissionais precisam estar dentro de uma condição de educação permanente integrada, com orientações centrais, né, com orientações gerais. Então, fazer uma política de atualização, de sensibilização da rede para o novo modelo, trazer instrumentos para que essas equipes estejam munidas de informação, atualizadas e integradas entre si dentro de todos os serviços, e integradas com a gestão central, né, dos estados e, consequentemente, levando dados centrais também para o Ministério da Saúde. Agora, o como, né, que é a questão de eficiência e regulação. É condicionante para
a implementação bem-sucedida do AF-ONCO a adesão aos protocolos e DDTs. Por isso, os protocolos precisam estar publicados e atualizados. Então, essa vinculação obrigatória traz aí essa restrição de que haverá uma maior demanda para a Conitec para produzir os protocolos que, porventura, não estejam publicados ainda, e atualizar todos aqueles que já estejam disponíveis, né? Já que haverá uma adesão estrita a esses protocolos, tudo isso precisa estar caminhando junto. Também uma otimização de recursos, eu vou falar esse por último, porque vai me trazer aqui para o próximo slide. Então, matriciamento e regulação, que é uma questão central também da F1, que é vincular a política de assistência farmacêutica, é tirar da condição de assistência farmacêutica como uma ilha isolada de disponibilidade de medicamento, e inserir a assistência farmacêutica oncológica dentro do matriciamento da regulação do paciente na jornada de acesso. Então, articular com a atenção especializada, articular com os serviços que tratam doenças crônicas não transmissíveis, que é o responsável pela prevenção e controle do câncer, e a assistência farmacêutica passar a fazer mais parte da articulação de organização dos serviços de saúde, e não uma política apartada de todo o resto. Porque senão ela fica fragmentada, ela não fica integral, que é a grande preocupação e é o grande objetivo do AF-ONCO como componente. Então, para que isso aconteça de forma ótima, todos os atores precisam estar conversando adequadamente e na mesma língua. E aí, para a questão de otimização de recursos, para que isso também aconteça de forma melhor, é necessário, né, é recomendável que haja um combate ao desperdício por meio da utilização de sobras do frasco, que talvez vocês ouçam aí nas próximas conversas como overfill, como o arredondamento da dose, e aí a redução do absenteísmo. Então, o que é isso aqui? Eu estou lá no meu serviço. Eu tenho 10 pacientes, por exemplo, que fazem uso de pembrolizumab. E aí, vamos aqui, hipoteticamente, dizer que dentro da dose utilizada por esses 10 pacientes, eu precisaria utilizar 10 frascos de pembrolizumab 5 frascos de pembrolizumab para tratar todos, considerando que cada um vai usar um pouquinho dentro daquele frasco. Se eu consigo agendar esses pacientes para fazerem a quimioterapia todos na mesma agenda, eu consigo otimizar e utilizar os 5 frascos que estão lá disponíveis. Se eu não fizer isso, se eu agendar um para cada dia, considerando a estabilidade do medicamento, eu tenho que usar 10 frascos, um para cada paciente. Porque o que houver de sobra, eu não consigo utilizar em tempo hábil dentro da estabilidade do medicamento. Então, é usar naquele paciente, o que sobrou tem que jogar fora, porque não tem outro para usar. E aí, eu queria mostrar para vocês que a gente em São Paulo já faz um pouco disso, a gente já tem um pouco de experiência nisso, numa solicitação administrativa, né, dentro de um fornecimento administrativo que São Paulo faz de alguns medicamentos oncológicos específicos. Então, essa autorização é feita pelos próprios serviços, né, então o CACOM, o NACOM apresenta a solicitação aí dos seus pacientes, a CAF aqui, né, a assistência farmacêutica faz essa avaliação dentro dos protocolos, e aí fornece alguns itens, né, são 9 medicamentos hoje, e aí fornece por meio de um compartilhamento de doses, que inclusive é uma melhoria e uma implementação que foi muito possibilitada pela Adriane pessoalmente, enquanto estava à frente desse grupo, né, dessa política, que é, então, passar a colocar os pacientes dentro de um bloco de utilização. Então, se esses pacientes vão utilizar, sei lá, 300 miligramas de pembrolizumab, isso se traduz em 5 frascos,
nós vamos cadastrar ele e o serviço vai receber 5 frascos, ele não vai receber os 10 frascos. E aí o serviço faz essa organização dos pacientes dentro dessa agenda que precisa ser orquestrada, né? Precisa ser conduzida para otimizar os recursos que são utilizados. Isso, né, faz aí uma melhora na dispensação, otimiza o atendimento dos pacientes e diminui as perdas, né? Então, essas perdas são administradas pela questão de absenteísmo, de intercorrências, mas há sempre uma comunicação para que isso não aconteça. O que se espera com a F-Onco, então, né? O que a gente também espera ao finalizar a implementação da F-Onco? Que esse componente tenha aí o financiamento integral, né, trazendo equilíbrio para os serviços também, acesso regular com os critérios técnicos, mitigar as demandas judiciais e trazer qualificação e atualização contínua dos PCDTs e das DDTs. Então, quais são os nossos próximos passos, né? O medicamento publicar, então, os medicamentos que vão ser de altíssimo custo dessas centrais de diluição, que serão colocados nessas centrais de diluição, os estados conseguirem se organizar para disponibilizar essas centrais de diluição, já desenvolver protocolos operacionais para organizar essa rede dentro de tudo que a gente discutiu aqui, no nível de detalhe, né, no nível de operacional, com detalhes operacionais, e já fazer a capacitação das equipes de sensibilização da rede. Então, antes desse superpoder, talvez eu traga algumas reflexões que a gente possa discutir. O primeiro ponto, parece que ser um consenso de que na oncologia nós temos um problema quanto ao financiamento dos medicamentos. Alguns deles são incorporados, existem procedimentos na tabela do SUS para a sua oferta, só que quando na prática nós vamos dispensar, ou os serviços o farão, existe uma distância tão grande do valor que é quase impraticável. Então, vai ter uma compra do Ministério da Saúde, uma compra que vai continuar com os serviços e aqueles medicamentos que vai ter negociação centralizada das atas de registro de preço. Nesse processo de construção da Rename, você imagina, aí agora são percepções, tá bom? Você não precisa falar como representante do governo, mas o que você sente sobre o sistema. Você imagina que vai haver um momento de repactuação dos financiamentos? Então, olha, a Rename tem esta lista, mas nós precisamos que ela contemple mais 500 medicamentos, e esses medicamentos, enfim, precisam ser financiados. Você imagina que vai ter um processo de repactuação do financiamento, ou assim como o componente especializado, já existe uma tendência de medicamento de maior custo e doença mais rara ser comprado pelo Ministério da Saúde, financiado integralmente, e aqueles que são, talvez, mais estabelecidos ou mais viáveis em termos financeiros pelas APACs no modelo que estão hoje, permanecem como estão. Eu não sei se eu diria, e talvez pode ser que eu não tenha entendido a sua pergunta claramente, mas eu não vejo como uma repactuação, porque hoje a gente não tem essa pactuação por medicamento, né? A gente tem por procedimento. Então, pode ser que a gente tenha um procedimento para tratamento de cólon, por exemplo, que pague tudo hipotético, né? Que pague, sei lá, R$1.000. Mas nós temos um medicamento incorporado para essa condição que custa R$5.000. Então, possivelmente, a maior parte dos CACONs não vai decidir, né, no seu processo de seleção, colocar esses medicamentos como disponíveis no tratamento. A condição, e aí eu acho que o AF é um avanço para isso, é que no momento em que a gente passa a tratar não o procedimento, e sim o medicamento, vincular o financiamento e a modalidade de aquisição ao medicamento, isso passa a deixar de ser vinculado à produção assistencial. Então, como é no componente especializado, por exemplo. Então, definimos lá que medicamentos imunoterápicos são fornecidos de forma centralizada pelo Ministério da Saúde. Independente de quanto esse procedimento
vai ressarcir o serviço, o Ministério vai comprar e vai distribuir. Talvez fique mais claro se eu trouxer aqui um pouco do que seriam os critérios para a alocação desses medicamentos dentro das modalidades de aquisição. Então, o medicamento tem que possuir um detentor único de registro de patente, tem que ser considerado de alto impacto orçamentário para o SUS através de ato normativo conjunto, que é o que a gente espera aqui como próximos passos. Tem que possuir inserção em ações de estratégia nacional e desenvolvimento de complexo industrial da saúde, né, ou com PDPs, ou programa de desenvolvimento local. Tem que possuir uma tecnologia elegível para o programa e ser gerenciado, tem que ser destinado ao tratamento de neoplasias com tratamento de alta complexidade, e destinado ao tratamento de neoplasias com maior incidência, de forma a garantir equidade e economicidade para o país. Essas são para aquisição centralizada pelo Ministério. Para negociação nacional, os critérios são demanda global relativamente alta em face à demanda regional, demanda individual dos CACONs e NACONs seja relativamente baixa e cuja aquisição descentralizada seja desaconselhada por acarretar preços mais altos ou desinteresse em vendas, atendimento em linhas posteriores às primárias nos protocolos, então já não pode ser primeira escolha, né, primeira linha de escolha, e a distribuição pelos fornecedores apresentar heterogeneidade no território nacional, ocasionando históricos de desabastecimento pontual em algumas regiões e outras permanecendo na normalidade. Então, isso já esclarece um pouco como é que essa organização vai acontecer. E eu acho que isso responde um pouco desse subfinanciamento que tanto preocupa hoje por conta do financiamento por procedimento e não vinculado ao medicamento. No momento em que se definir que um medicamento foi incorporado e que ele está dentro desses critérios, o Ministério vai ter que comprar e mandar para os estados, ou os estados vão ter que comprar a data do Ministério e distribuir para os serviços. Isso deixa de estar vinculado ao ressarcimento por produção assistencial. Não sei se eu entendi sua pergunta direito, Sim, você respondeu. Quando o Estado, do caso das atas, que o preço vai ser negociado pelo Ministério da Saúde, então a portaria e as discussões estão prevendo que a compra seja feita pelo Estado e o Estado distribua. Então, o Estado, teoricamente, seria aderente a esta ata e ele distribuiria para os seus serviços, é isso? É isso. O Estado faria uma compra centralizada e distribuiria para o serviço. Então, quem vai fazer a adesão à ata nacional é a Secretaria de Estado de Saúde. Certo. Tem uma pergunta no chat que pergunta sobre os CACONs. Talvez seja uma questão mais de percepção geral. De todas essas dores que você comentou, qual seria aquelas que você tem ouvido um eco mais forte? Então, que talvez represente um consenso da maior parte dos estados ou municípios ou desses atores envolvidos dos principais desafios em relação ao que precisa acontecer. Do que eu escuto, né, da minha percepção particular, do que eu escuto e do que eu consigo conversar, a questão da organização das centrais de eleição é o ponto nevrálgico. Organizar e disponibilizar centrais de eleição, e aí centrais de eleição significa montar as centrais de eleição e ter uma organização logística de abastecimento dessas centrais de eleição em tempo oportuno, adequada, tem perdas ou com mínimas perdas, dando conta de fazer tudo chegar adequadamente no tempo certo. Eu vou pedir para as pessoas que têm dúvidas seguirem registrando no chat, por favor. Então, você entende que essa questão da central de regulação é muito crítica para a próxima implementação. Em relação a essa divisão, porque a portaria ela é complexa no sentido de que ela traz um cronograma de implementação das ações. Então, existem várias coisas para fazer e as datas. Em relação a essa
lógica de criação da APAC medicamento, nos cronogramas que foram pactuados, hoje está previsto o quê? É para acontecer em médio, longo prazo? Quanto tempo a gente sabe? Se eu não estiver enganada, em 90 dias. Seriam 90 dias a publicação das APACs. Eu acho que o único prazo que seria 180 dias é da organização das centrais de diluição. Certo. Então, a princípio das ações em âmbito nacional, nós já temos um atraso no cronograma para sua implementação. Mas a política também, a normativa também prevê a prorrogação, né? Já fala sobre dias, sobre prazos prorrogados. O que são esses protocolos operacionais? Em nível estadual, por exemplo, a necessidade de desenvolvimento de protocolos operacionais para algumas condições específicas, né? De questões cotidianas, né? Então, de recebimento, de utilização dos sistemas informatizados, de como fazer essa produção ser faturada, de como vincular esses sistemas informatizados à base nacional, de como fazer essa logística rodar. Então, são protocolos operacionais dentro de todas as áreas envolvidas na construção dessa política, né? Dentro de tudo que se exige, né? Então, é a adequação de protocolos de forma central e de forma descentralizada nos serviços, para essa via ficar normatizada, né? Para ela ser traduzida em padrão, né? Para ela ser padronizada dentro de toda a rede. Certo. Eu vou retornar no ponto da lista de medicamentos, justamente porque eu acho que esse é um nó crítico. Não sei se você tem acompanhado o processo de construção dessa lista, ou como o Ministério da Saúde fez a definição do primeiro elenco. E aí eu vou dizer uma percepção pessoal. Quando eu olho uma lista para oncologia com apenas 50 medicamentos, eu fico com uma sensação que existe um vazio em relação às tecnologias que até já são disponibilizadas pelos serviços e não constam na Rename. E em nenhum momento eu vi publicado algum critério de priorização que justifique o porquê a lista saiu desta forma. Eu consigo compreender os medicamentos que têm compra centralizada pelo Ministério da Saúde, porque é uma questão de dar transparência para o processo que já acontece, que não existia em nenhum lugar publicado de forma efetiva. Mas para o restante, para os outros 40, eu fico em dúvida de como essa lista foi construída, e se você vê esse movimento acontecendo, um subgrupo nacional, como que é? Bom, essa lista é discutida entre as representações, né? Então, a gente tem Ministério, tem CONAS, tem CONASENS. Eu não tenho informações de como chegamos nessa lista para organizá-la dentro das modalidades, né? Quais foram os critérios para a seleção desses 50 e poucos itens. Fato é que se utiliza mais do que isso, claro, né? No tratamento de todos os tipos de câncer. A gente utiliza mais do que 50 medicamentos. O esperado é que essa lista seja dinâmica, como as políticas públicas, né? Então, à medida que elas vão sendo implementadas, essas atualizações acontecem. E talvez o que se espere é que essa implementação aconteça por partes ou por tipos de tratamentos em oncologia, à medida que essa implementação aconteça, a partir do momento em que essa padronização aconteça e a publicação na Rename passa-se a implementar F1 para aqueles itens, já tem procedimento para aqueles itens, porque na prática, para além de ter uma lista com 50 itens, ainda não há procedimento para todos eles. Então, a implementação fica condicionada a esse procedimento ser publicado.
Então, à medida que esse procedimento aconteça, a implementação acontece junto. E aí é o tempo em que as atualizações acontecem. O que a gente também precisa lembrar é que, dentro daquilo que é organizado hoje, e aí talvez a gente fale um pouco mais do que o AF11 em si, mas numa questão de planejamento e de vinculação de orçamento a um plano plurianual de 4 anos, talvez a gente não tenha margem para conseguir desenvolver isso dentro de um espaço de 4 anos e disponibilizar ação orçamentária adequada para fazer toda essa implementação de uma vez só. Talvez a gente faça isso em parte à medida que isso se desenvolve. Então, muitas podem ser as possibilidades. Eu não tenho a resposta dessa priorização de como chegamos nessa lista de 50 itens, mas fico pensando em quais são as possibilidades para isso ter acontecido. Certo. A maior parte das dúvidas no chat é sobre como as coisas acontecerão. Por exemplo, no caso dessa ata de registro de preços nacional, vou chamar assim, existe uma experiência anterior, na época da pandemia, em que existiu uma ata de registro de preço nacional, mas naquela época os estados, eles não faziam os empenhos, eles não gerenciavam a ata, eles apenas se beneficiavam do medicamento. No caso da oncologia, nós estamos, de acordo com as regulamentações que já estão divulgadas, como que vai ser esse processo? Os estados vão participar das atas? Eles poderão fazer os empenhos e aí receberão os ressarcimentos correspondentes, considerando a produção de APAC, ou não? Seria como na época da pandemia, que o Ministério da Saúde negocia, centraliza as compras a partir de uma demanda que o Estado informa. E aí o Estado, então, no caso, seria um interlocutor da informação. O que está previsto? Então, entendo que para os medicamentos que estão alocados na modalidade de aquisição centralizada, vai ficar próximo do que acontecia na pandemia e do que acontece com os medicamentos do componente especializado. Então, os estados são repositórios de informação de consumo e estoque, e a partir disso o Ministério faz uma compra única e redistribui. Esse é um ponto. A segunda modalidade de compra é uma ata nacional, a partir da informação de consumo e estoque, mas o processo licitatório a licitação é feita pelo Ministério da Saúde, os estados são aderentes a essa ata, e quem faz o empenho, quem recebe, quem distribui, então, posteriormente, é o próprio estado. Então, acho que a gente tem as duas modalidades. E quando cada uma delas vai acontecer, isso é determinado dentro da alocação dos medicamentos nessas duas modalidades, que é como está a lista aí, por exemplo. Ou seja... Eu ia comentar o seguinte, Adri, pelas perguntas ali do chat, né, que tem essa da ata e tem principalmente duas que eu acho que a gente pode repassar para a Renata, claro, mas que provavelmente a resposta vai ser isso ainda, né, não sei. Uma é bem próxima da que eu fiz sobre priorização das tecnologias para avaliação pela Conitec. E eu entendo que a política está em construção e começaram pela questão de divisão de responsabilidades entre estados, União e municípios, e ainda não chegou nessa parte da discussão. É essa a sensação que dá, e eu imagino que seja isso pela sua resposta anterior, né? Então, a gente ainda não tem uma lógica de priorização, e ainda também não tem uma definição clara, mesmo na política, se haverá, porque existe uma legislação que rege a Conitec, né, e que não é essa da política de AF11, então, uma legislação federal. A outra pergunta, que é da Luciana, é sobre como os CACONs e UNACONs estão vendo essa política, né, se já está tendo algum tipo de discussão sobre as barreiras e facilitadores para a implementação da F-Onco,
E aí eu acho que essa talvez você consiga responder com um pouco mais de tranquilidade, porque você está na secretaria, então tem contato com parte, né, dos profissionais que estão nesses serviços, mas imagino, e aí queria te ouvir, que em termos de política, isso também é um passo que ficou para se ver depois. A sensação que eu tenho com a sua explicação, com outros eventos que a gente tem visto, né, sobre esse assunto, é que nesse momento, e não é pouca coisa, né, a política, a construção da política ainda ficou muito voltada para a divisão de responsabilidades entre os entes federativos, muito mais do que para essas questões de implementação local e de priorização das tecnologias. É isso, Renata? A minha impressão particular é essa, assim. A minha impressão particular é que não estamos embora a política seja nova e traga elementos novos, ela é uma política construída na rede por 25 anos e que já acontece. Então, talvez, né, a minha impressão mesmo é, em vez de iniciarmos todo o ciclo do começo e correr o risco de colapsar em algum momento aqui no meio do caminho, vamos organizar o que já existe, alocando isso dentro das normativas, e a partir do momento que tudo esteja organizado e implementado, passamos para o que é novo de fato, né? Que é priorizar as tecnologias, que é trazer as novidades, então tentar iniciar a implementação por aquilo que já existe, né? Encaixando aquilo que já existe dentro da normativa, e posteriormente trazendo elementos novos. Mas essa é a minha opinião particular aqui. E sobre as discussões, né, as discussões vêm acontecendo, o Ministério está se organizando numa agenda para fazer encontros em alguns estados, né, de forma faseada. Em paralelo, os gestores estaduais tentam se organizar aí com intermédio ou não do CONAS, né, de forma legítima, né, para entender as dores de cada região e trazer elementos para que o CONAS forme sua representação fiel, né, junto ao Ministério, de coisas que podem dificultar a implementação, enfim. Então, essas discussões acontecem, e o mesmo acontece aí na organização da rede de prevenção e controle do câncer, né, dentro dos serviços. Ainda sobre as perguntas do chat, eu acho que talvez aqui esbarra nesse assunto e que seja um pouco mais diferente, é sobre a central de diluição, né? Sobre o fato de que hoje a diluição acontece nos serviços, e aí a gente tem essa nova lógica, vamos dizer assim, para alterar isso para um tipo de central única. A gente consegue imaginar que a vantagem disso seja a questão do custo, você mesmo falou, né, de aproveitar ao máximo essa questão do frasco, enfim. Agora, esse ponto específico, aí eu queria te ouvir se os CACONs e o NACON se manifestaram de alguma forma, se você teve alguma impressão, se eles acham que isso vai facilitar ou dificultar o cotidiano deles. O que talvez um pouco do que a gente viveu, né? A Adri também está aqui e consegue me dizer se eu falar alguma coisa errada. Eu vi que a Stephanie, que é nossa colega, também está aqui, e se quiser pode colaborar na discussão também, mas o que a gente consegue dizer daquilo que já foi implementado aqui em São Paulo é que a gente também, assim, no momento que a gente fez essa implementação, foi uma opção de o Estado manter o fornecimento por iniciativa própria de algo que, se eles não recebessem do Estado, eles teriam que dar conta de fornecer. Então, talvez a escolha seja ou eu me adapto e aí consigo otimizar o recurso e passar a receber esse medicamento, ou eu não me adapto e não recebo. E aí eu tenho que adquirir dentro de uma parte que é deficitária.
Então, talvez isso tenha facilitado um pouco a decisão e a tratativa com os CACONs e o NACONs. Mas, para nós, talvez o grande nó também nos envolva aqui como gestão central, foi ter que disponibilizar instrumentos e recursos para permitir que isso acontecesse de forma orquestrada mesmo, né? Que eles fizessem o cadastro do paciente lá, que a gente tivesse como cadastrar esses pacientes nos sistemas que estavam disponíveis, que não é um sistema próprio para tratamento em oncologia, que essas atualizações fossem feitas adequadamente, a avaliação de como estavam sendo feitos os pedidos dentro dessa organização de cadastro. Então, organizar essa rede também foi um desafio. E aí, a partir do momento que a gente chegou nesse denominador comum de como é que vamos organizar, nós comunicamos que, olha, a partir de agora, o procedimento está vinculado ao cumprimento dessas diretrizes aqui, senão não conseguimos fornecer. Aí, acho que isso... Quando eu penso nas centrais de diluição, eu acho que, assim, o principal desafio é como gerenciar a relação de pacientes que precisa do medicamento de forma concentrada em um serviço para que seja viável o compartilhamento de dose. Então, talvez nós estamos imaginando que nós vamos criar grandes estruturas diferentes da que existem. Na prática, eu acho que eu tenho a sensação que a implementação vai se traduzir em, para determinados medicamentos, definição de centros de referência que sejam capazes de concentrar um volume de pacientes para viabilizar a administração. Por quê? Se nós formos pensar de fato em reestruturar para que o tratamento chegue mais perto da casa das pessoas, a tendência é que a gente reduza o número de pessoas que utilizam o mesmo frasco. E tem a questão de gerenciar a estabilidade. Então, eu acho que a central de diluição foi uma forma de dizer que a rede vai se reorganizar para gerenciar esta lista de uma forma mais inteligente. A partir do momento, veja, que o custo, ele passa a ser de fato enfrentado com o valor que ele tem. Por quê? Quando nós temos uma APAC que o valor é diferente do custo do medicamento e aí alguém se responsabiliza pela diferença, é simples. Mas quando nós dizemos assim, o Ministério da Saúde vai concentrar medicamentos mais caros e, portanto, vai comprar de forma centralizada, no mesmo minuto vem o compartilhamento de doses, porque eu estou pensando em economia de escala. Um pensamento assim que veio por cima. Então, para o caso das centrais de diluição, eu imagino que talvez haja alguma centralização. Para o caso das atas de registro de preço que o Ministério da Saúde vai negociar o preço de forma centralizada, eu imagino que é no sentido de diminuir as disparidades entre os estados para medicamentos que já existe competição de mercado, justamente porque não existe lógica um tratamento para, sei lá, câncer de tireoide custar o dobro no Amazonas por questões logísticas de distribuição, e esse é o nó, normalmente, do preço. E a indústria, obviamente, pede que a centralização de compra aconteça pelo Ministério da Saúde por uma questão de regularidade da compra, facilidade de negociação e etc. E a compra descentralizada é possível que permaneça com aquilo que é simples e que já está implementado, ou seja, que nós não temos dúvidas de que o financiamento e o valor de ressarcimento é coerente com o preço do medicamento. A visão que eu tenho ao ler esta portaria, talvez você tenha outra. Não, eu acho que é muito isso, Dri, nas nossas discussões aqui também é muito isso. Por isso também uma das perguntas é deslocar o paciente ou deslocar o medicamento, né, dentro dessa logística. Justamente para viabilizar
de alguma forma, que esse compartilhamento de doses aconteça, porque pode ser que em regiões mais distantes a gente tenha um paciente, dois, e aí o compartilhamento realmente fica inviável. Então, é muito coerente e é muito próximo do que a gente discute também. Certo. A Stephanie mencionou aqui no chat, para complementar essa discussão, as centrais de diluição abarcarão os medicamentos de altíssimo custo. Então, possivelmente, são aqueles que, de fato, o Ministério da Saúde vai arcar com o custo completo e não faria sentido ele desperdiçar qualquer miligrama de um medicamento que é realmente muito caro e até para o Ministério da Saúde é difícil financiar. Exatamente, exatamente. A gente, durante a discussão, a gente falou um pouco disso, né? Que os medicamentos que estão dentro dessa condição são esses medicamentos que serão classificados aí como de altíssimo custo, justamente porque é isso, não vai dar para comprar um frasco para cada pessoa. Nosso cobertor já era curto, ele continua curto. Em relação às oportunidades, porque nós estamos falando aqui de muitos desafios e coisas que nós ainda não conseguimos ter concretude, né? Mas essa portaria, ela trouxe coisas excelentes para o Sistema Único de Saúde, no sentido de sistematizar algo que acontecia há muito tempo e que faltava uma regulamentação. Então, talvez se você pudesse tocar um ponto dessas coisas que, na sua opinião, foi positivo dessa normativa e que vai ajudar o sistema de saúde a consolidar uma política farmacêutica na área de oncologia. Acho que consolidando um pouco do que eu fui falando, né? Eu comecei falando que a gente ia falar bastante de desafios, porque eu acho que é o que a gente precisa enxergar numa conversa como essa, mas é um marco muito importante para a assistência farmacêutica, e nada do que a gente coloca como desafio aqui diminui essa conquista, é uma conquista de muitos anos. Na minha opinião particular, o grande ganho é garantia de integralidade do acesso, é trazer transparência para aquilo que está incorporado e que vai ser publicado de alguma forma e que espera-se que haja uma garantia de oferta e que, portanto, trazendo essa transparência vai trazer como consequência essa questão de mitigar o que é demanda extraordinária e trazer argumento para uma discussão de âmbito judicial. Então, se fosse para escolher uma questão, é integralidade de acesso. Sistematizar informações é também importante, organizar o acesso é também importante, mas eu acho que essa política como instrumento de garantia de integralidade e organização do acesso de tratamento medicamentoso é o nosso grande ganho. É passar a enxergar o medicamento como algo separado de um procedimento complexo em que o tratamento medicamentoso fica diluído. É enxergar quanto a gente usa de um, de outro, quais são os esquemas mais efetivos, é conseguir ter dados sistematizados para isso. Então, acho que o grande ganho é passar a ter transparência e visibilidade dos medicamentos utilizados no tratamento oncológico. E é um avanço, porque, perdoe, só porque eu estou aqui pensando, né, que nós temos um amplo conhecimento da assistência farmacêutica ambulatorial, mas quando a gente vai para assistência farmacêutica hospitalar, isso quase sempre fica gerenciado por uma outra área nas secretarias de saúde. Então, a gente dá um passo imenso, de fato, em conhecer o que se usa e, a partir daí, de fato, utilizar o dado para tomar melhor decisão. Desculpe, professora Daniela. Não, eu ia só comentar que eu amei o seu resumo, Renata. Eu acho que o ponto é esse, né? A política não vai resolver os problemas que a gente já tem. Assim, a gente tem problemas de implementação, a gente tem problemas de financiamento, e não vai ser escrever uma política que vai resolver tudo em um clique. Não vai ser assim.
Mas, ao mesmo tempo, faz muitos anos que a gente está discutindo que falta visibilidade para a gente poder entender como que os CACONs e UNACONs estão lidando com a questão do medicamento. Eu acho que já faz muitos anos que é um consenso de que ter a quimioterapia como uma PAC de procedimento, sem que a gente soubesse o que de fato estava acontecendo em cada serviço, era um problema. Então, acho que a gente não pode minimizar a grande conquista que é essa alteração de norma, essa mudança. Agora, vai um tempo aí, né, de ajuste, vai um tempo aí de discussões e pactuações que não vão ser fáceis, porque a maior parte desses medicamentos não é nada barato, né? Os que são baratinhos já são na casa dos milhares, então a gente já tem um dilema, mas é pelo menos um disparador para esse processo todo de repactuação. Não de repactuação um por um dos medicamentos, mas de olhar para a questão da oncologia de uma outra forma, e não como que daí cada CACOM e UNACOM faz da melhor forma que puder. Então, trazer essa discussão é muito importante. A gente está chegando no fim do nosso horário, estou de olho aqui no chat para ver se tem comentários ou perguntas, mas eu já vou encaminhando, assim, esse encerramento, fazendo 2 agradecimentos. Primeiro, um agradecimento lógico da aula, como a Simone colocou, e outros colocaram no chat, maravilhosa, porque é um assunto super novo, que está saindo agora, inclusive foi um questionamento nosso, já traz, o primeiro evento que a gente está, né, querendo fazer no ano, a gente já vai tocar nesse assunto? Sim, porque por mais que existam muitas dúvidas, também já é uma oportunidade da gente ir ficando na mesma página, né, da gente ir entendendo esse cenário. E aí eu vou te dizer que, além do chat, outras pessoas me mandaram um WhatsApp aqui, falando da aula maravilhosa. Uma delas é a professora Cláudia Osório, da Fiocruz, que acabou a bateria, não conseguiu colocar no chat, mas pediu para eu transmitir, e outros colegas aqui. Fechamos o nosso evento, obrigada a todos. Todo mundo que se cadastrou e respondeu a presença vai receber o certificado, né? Receber não, vai entrar lá no site, baixar o seu certificado, se assim quiser. E para os alunos da disciplina, a gente vai continuar a conversa via Google Classroom, tá? Vocês já receberam o link, olhem seus e-mails, olhem o spam e seguimos. Renata, mais uma vez, muito obrigada. Adri, muito obrigada pela excelente moderação, tá bom? E mês que vem a gente tem um outro evento com outro tema, logo nas redes do Vértice a gente divulga. Isso mesmo. Boa noite, pessoal. Muito obrigada.